Oiê, sejam bem-vindos ao Alda Pod. E hoje a gente vai conversar com Amanda. Oi, Amanda, Oi, que Ada. bom ter você aqui. O assunto é muito interessante porque hoje nós vamos falar de como é ser mãe atípica, é isso? Então eu vou isso. deixar você se apresentar. Bom, meu nome é Amanda Marchioretto. Eu sou mãe atípica. Meu filho tem 13 anos. Ele é um garoto autista. Mas eu sou mãe atípica. Tem uma data de mãe atípica, né? O que é ser mãe atípica? Mãe atípica, teoricamente, assim, a gente poderia falar que mãe atípica é toda mãe que tem um filho com alguma deficiência, uma pessoa com deficiência, que a gente chama, né? Então, pode ser assim, uma síndrome, como a síndrome de Down, né? Uma mãe que tem um filho cego ou com uma deficiência auditiva, autistas, né? Motora. Motor. Então, toda mãe que acaba tendo uma criança, né? Que tem alguma questão de deficiência, alguma deficiência, né? Seja ela intelectual, física, Tá. através de alguma síndrome. Esse é o básico que a gente fala assim, isso é uma mãe atípica, mas a gente usa esse termo porque no caso das mães, eu vou falar no meu exemplo, que Tá. é a mãe de uma pessoa com autismo. É diferente, por exemplo, de uma mãe que na gestação descobre a deficiência do seu filho, nós descobrimos ao longo da vida dele. Eu No acho que no desenvolvimento. desenvolvimento. Então, todo aquele sonho, toda aquela Expectativa. expectativa, aquela projeção que a gente tem da criança. Ai, meu filho vai fazer isso, vai torcer pro time do meu time, ou vai torcer pro time do meu marido, vai fazer tal coisa, vou colocar ele na escolinha de natação assim que ele nascer. Todas aquelas coisas que a gente projeta por um filho, e às vezes a gente projeta isso muito antes da gravidez, a gente fica falando assim, né? A gente olha uma mãe fazendo alguma coisa, a gente fala assim, eu não vou deixar meu filho fazer uma coisa dessa, me responder assim. Então a gente tem essa coisa e há um marco aí, né? Quando você descobre a possibilidade do seu filho ser diferente, né? Então há um divisor de águas aí dessa maternidade que você falou, opa, Tem alguma coisa tem diferente. alguma coisa diferente. No caso do autismo, é isso que marca, né? Então ele tá vindo ali no desenvolvimento de bebê, de andar, de falar, e aí nesses marcos do desenvolvimento vão acontecendo situações diferentes. Algumas vezes são mais visíveis, em outros casos são menos visíveis, então as mães vão levando, vão arrastando mais essa dificuldade. Mas eu acho que a gente pode falar que a mãe é atípica quando ela percebe mesmo que seu filho tem uma deficiência e que tá tudo bem, Tá. ou seja, a aceitação. Se ela não aceita, ela é atípica do mesmo jeito que o filho dela ou a filha. É porque a gente passa por dificuldades, por desafios, né? E isso traz uma sobrecarga pra gente. Aquela terapia multidisciplinar vai sumindo, o comportamento acho que ele vai conseguindo desenvolver com a sociedade e tal, e ela vai falando, não, agora ele não é mais autista, isso não existe, né? Ele pode descer do grau 3 pro 2, mas isso ele não Não, a pessoa nunca vai deixar de ser ser autista. isso. O que acontece com as terapias Ela é melhora o que ela comportamento, melhora mas a mãe nega. Não, ele não vai deixar, entendeu isso que eu vi? é, existe aí eu acho que são dois casos, né? Porque existe a mãe que ela pode negar, mas tem a mãe que ela também pode estar falando assim, olha, eu vou fazer tudo o possível Pra para que diminuir. essas características mais marcantes do autismo desapareçam, Sim, né? Mas convivência. ela desaparece no sentido assim, essa criança, eu vou dar alguns exemplos que a gente vê fora do Brasil, eu vou dar esse exemplo no sentido que acontece fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, mas também em algumas clínicas que têm essa base forte de intervenção, né, multidisciplinar, de terapia comportamental cognitiva, que ela funciona. Em alguns casos, os casos de um autismo mais leve, de um suporte 1, como você deu o exemplo, tem casos que a criança ela se desenvolve de tal maneira
que isso realmente para os outros, porque o autismo é uma questão comportamental. Aham. Então ela aprende a se autorregular, ela aprende. Então ela vai ser um adulto extremamente funcional. Mas isso não quer dizer que esse adulto, numa festa, ele tenha um, um período pequeno para conseguir, ou ele não vai conseguir ir na festa do trabalho de fim de ano, ou que ele não vai conseguir, tem determinadas coisas que ele não vai compreender por conta da literalidade dele. Então, assim, some numa camada social do outro. Entendi. O outro vendo aquele Aham, indivíduo. tá. Mas ele em si, ele sempre vai ser autista e ele vai ter as questões sensoriais, as questões auditivas. Um ar-condicionado que está mais gelado para ele pode fazer com que ele não consiga estar naquele ambiente, né? E ele vai ter que se retirar. Então, assim, as dificuldades ainda vão existir, mas elas existem numa situação menor. Quando a gente fala de. A palavra é TEA, transtorno do espectro autista. E tem muita gente que fala assim pra mim, Ada, quando eu falo, meu filho tem tal e tal coisa. Daí fala assim, mas eu também tenho isso. Eu também não gosto de muito barulho, de lugar com muito. Só que é diferente. Sim. Porque o que é diferente quando eu não gosto de um lugar cheio de gente falando ao mesmo tempo? Para ele. Porque para ele isso é um transtorno. Sim. Para mim não é um transtorno, Sim. eu só não Você gosto, sabe me lidar, incomoda. né? Nós sabemos lidar. Isso. E quando fala em transtorno, né? A palavra transtorno vem desse sentido. Então, assim, é perturbador. E vai gerar outros sintomas. Vai gerar ansiedade, vai gerar uma aceleração do coração, uma mão que vai transpirar. Coisa que, pra gente, é um incômodo e você pode falar, eu não gosto. Né? E para eles é muito diferente. Sim. Então, assim, nos casos, imagino, né, dessa mãe que está ali numa negação, eu acho que ela está em busca, num sonho, né, de chegar nesse patamar de desenvolvimento para a transtorno não pessoa. existiria, talvez, né? Que ele consiga passar. Ele vai ter o transtorno, mas ele vai saber lidar com isso. Ele vai ter ferramentas para poder saber como lidar com isso, inclusive de não ir a um evento assim, porque é um adulto que sabe que não suporta. Sim, sim. Né? Não, eu entendi. Eu vi uma mãe falando também que pode um suporte 3, um suporte 2, virar um 3. não, por falta de terapia. Mas eu acho que é um que vira pro 2, mas o 2 vira pro 3, porque o 3 é um pouquinho que precisa de. Porque Não assim, fala. O suporte 2 é isso, né? O meu filho, a gente fala que ele tem suporte 2, porque ele é uma criança que. Um adolescente agora, né? Ele é um adolescente que ele não tem uma comunicação falada, ele fala algumas palavras, né? Ele faz uma frase? Ele verbaliza, mas ele não faz essa frase. Tá. Né? Então a gente usa uma comunicação alternativa com ele, Tá. que é chama CCA, Comunicação Aumentativa Alternativa Aumentativa, que é um aplicativo. Tá. Isso é feito pela Fono, não adianta assim a pessoa pegar um aplicativo, baixar lá no celular e dar para a criança achar que ela vai. É individualizado. É individualizado, né? Tudo personalizado para ele, com a terapia, inclusive. Então, assim, a gente consegue ter mais acesso, mas é um suporte que ele precisa ter, não dá para ele, né, sem isso. E às vezes, mesmo com esse suporte, às vezes tem coisa que a gente fica ali, o que ele quer, porque às vezes não tem ainda a imagem, tem que criar a imagem, né, no aplicativo para a gente entender. Só que hoje eu dou para ele esse suporte, sempre dei, antes era o PEX, que era por imagem, e a gente foi criando um menino com menos irritabilidade, com menos... Um ambiente mais calmo. Mais calmo, porque ele consegue, de alguma forma, se comunicar, se expressar. Não é enfrentando o transtorno que vai fazer ele lidar com o problema. Exemplo, leva no aniversário, leva numa igreja barulhenta, um exemplo. Leva em algum lugar barulhento. Então, não é enfrentando o transtorno. Não é. Não é. Mas você não se enfrenta, evita. Não, você modera, né? Modera, você apresenta. Tá. Você apresenta para a criança. Tem festa de aniversário que é mais branda, tudo bem. Vai falar, olha, aí lá vai ter isso, vai ter aquilo, né? Você quer ir? Isso. Chega nesse nível? Sim. Tá. Né?
a gente apresenta as coisas. O Isso. Léo, assim, eu como mãe atípica e tentando ser uma mãe típica, né? Nessa maternidade eu sempre levei ele para todos os lugares. Tá. Então, teatro, E ele tinha épocas que ele não gostava, não aceitava, né? Um cinema nem pensar. O cinema tem uma história particular para contar. Tá. Tudo bem? Sim, Voltando então a essa questão que você tava da da aceitação, aceitação. né? Das expectativas. Eu gosto muito de cinema, de filme, e meu esposo, principalmente, ele é cinéfilo, ele é aquele cara que sabe o nome dos filmes, dos diretores, dos atores, de quem fez esse filme, é o mesmo que fez esse filme, ou aquele que fez não só a Eu direção, gosto mas o muito de filme também. roteiro, trilha sonora, né? Tá. Ele tem essa coisa assim. E quando eu tava grávida, a gente imaginava que a gente ia levar ele pro cinema, né? Ele gosta muito de Star Wars, eu também gosto. Aí eu falava assim, quando eu tiver o Léo, né? Léo na barriga, assim, né? Ele vai crescer e eu vou pegar, vou fazer uma fantasia de Chewbacca, vou levar ele de Chewbacquinha Ai, no que lançamento do bonitinho. Star Wars e tal. Chewbacca. Só que, conforme o Léo nasceu, e aí veio o diagnóstico de autismo dele, ir ao cinema é um comportamento, né? Você tem que ter um comportamento de ir ao cinema. Não dá pra você ir no cinema e querer ficar falando. Não dá pra você ir no cinema e ficar emitindo pés na sons com os cadeira. pés na cadeira ou andar no cinema. E aí o comportamento da criança, de muitas crianças com autismo, com TDAH, né? São essa atividade, eles não conseguem, não têm a concentração para ficar uma hora ali sentado, não é nem ficar uma hora assistindo vídeo, é ficar uma hora sentado, né? E aí eu comecei a ver, eu falei, bom, não vou levar meu filho no cinema. Isso foi muito triste para mim, assim, foi uma coisa que me pesou muito, assim, dessa maternidade atípica, assim, de você não conseguir fazer coisas tão simples, né? Não tô falando que eu queria que meu filho fizesse medicina na USP, tô falando que eu queria levar meu Ao filho no cinema. sendo que é cultural entre você e seu marido, né? Exatamente, né? E aí eu vi na época, 2014, por aí, que tava tendo umas sessões adaptadas de cinema nos Estados Unidos, justamente por conta do Star Wars. Num lançamento que teve do Star Wars lá, e eles fizeram uma sessão adaptada. E acho que o algoritmo no computador começou a me levar para essas para notícias disso, de cinema, e eu vi que tinha no Rio de Janeiro, né? E era no cinema chamado Cinépolis. Aqui é bem. Eu conheço. O Cinemark é o Mark, né? Cinemark. É. Ele é o mais bambambam aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, me parece que é o Cinépolis. E aí, em Osasco, né? Na época eu morava em São Paulo, na região do Butantã, mas perto da divisa ali com Osasco, tinha um Cinépolis. Eu fui, fiz um projetinho. Meu filho estava numa clínica. Eu conversei com a dona da clínica, ela também tinha uma ONG junto com a clínica. E eu falei, você não quer fazer um voluntário aqui comigo, você me dá um logo só, né, para eu apresentar um projeto. Você não chega lá pro cara com papel na mão e falar, olha, Sim, sim, né, entendi. quem é essa mãe aqui querendo um cinema para autista, né? E aí eu escrevi um projeto, ela me apoiou, tal, ela falou, vai, se você conseguir, a gente tá junto, né? E eu mandei, o cara foi meio assim, tipo, eu voltei Nem super ligou, chateada, nem né? ligou, Falei, desfez. Só que uma semana depois me ligaram do Rio de Janeiro. Era um rapaz que promove ainda hoje, chama Sessão Azul. Que legal. Ele promovia essas sessões lá no Rio de Janeiro. E ele falou assim: olha, eu topo fazer em São Paulo, mas eu preciso de voluntários, porque a gente tem todo um esquema para fazer, né? Porque as crianças podem correr para debaixo da tela. Ele foi me explicando como é que eram as sessões de cinema, as reações das crianças. Tinha criança que não quer entrar no ambiente escuro, então já trava na porta, porque não quer sair do claro, entrar no escuro, essa questão da iluminação, né? Então a gente coloca as pistas visuais para mostrar as coisas que tem lá dentro. Então tem que ter gente lá de fora, tem que ter gente lá de dentro. Tem que ficar atento, porque o pessoal do cinema não conhece, então a gente tem que ir falando com eles, abaixa o som, aumenta o som, ar-condicionado. Direcionando. As arandelas ficam acesas na lateral para ter iluminação. E aí ele fazia isso com o cinema, achava os cinemas, faziam. E nós fizemos a primeira sessão de cinema adaptado
lá no Cinépolis, no shopping de Osasco, num dos shoppings de Osasco. Tinha bastante. Foi Foi crianças ou foi ficou livre quem É, tinha TEA? a sessão ela é adaptada, ela é livre. Ah, É tá. uma sessão inclusiva. Tá. E a gente combinou com os shoppings na época, tipo, todo mundo pagar meia entrada, porque o cinema é uma coisa cara. É. E aí era inclusive assim, porque precisava ir toda a família. Era um pouco essa minha preocupação também, porque eu só tenho o Léo. E o que que eu vi acontecendo conversando com outras mães que tinham 2, 3 filhos, que tem um filho autista e os outros não. Ela levava os outros 2 no cinema, mas não levava o autista, né? E a gente queria ter essa integração, ter os 3 filhos, por que não as 3 crianças juntos no cinema, né? Então a gente foi fazendo essas sessões. Hoje essa sessão ela anda, continua, Esse existe projeto ele foi na cidade de São aprovado. Paulo. Aqui em São Paulo ainda não, Tá. né? Aqui em São Paulo ainda são pessoas, grupos como esse que eu fazia parte, que tomaram. Porque chegou um momento, Ada, que eu falei assim: eu vou parar de ajudar, porque eu quero sentar com o meu Entendi. filho para assistir Para isso. assistir. Porque sempre eu Tava falando, levava, né? Eu falei assim, não, agora eu quero realizar esse sonho. Já existe, já está implementado, né? As pessoas já estão tomando, já tem vários lugares, conforme a região de São Paulo, em Guarulhos, foi a última vez que eu fui implementar foi em Guarulhos com uma ONG. Eu fui lá só para, né, mostrar assim, dar aquela Legal. aquele pontapé inicial. E tem algumas cidades, como em Barueri, que é lei. Que Lei municipal, legal. que assim, uma vez por mês o cinema tem que oferecer essa sessão com essas questões sensoriais, as luzes acesas, meia entrada, o áudio mais baixo. Eu Né? lembrei agora você falando isso, dia 2 de abril, todo dia 2 de abril, então tem programações específicas, vamos supor, municipal? Tem alguma coisa? É, Barueri vai ter algo no cinema? provavelmente, porque o dia 2 de abril é o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Aqui em São Paulo, geralmente na região da Paulista, preciso lembrar agora onde é que vai ser esse ano, mas sempre tem uma caminhada, né? Eu fui também uma das mães que ajudou nessas Olha que primeira legal. e segunda caminhada. Hoje são outras mães que tomam conta disso. São Paulo, aí a prefeitura já tomou para agenda. Então, assim, já A está na agenda de São caminhada. Paulo, a caminhada do dia 2, ela já entrou, né, com a Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Já tem isso na agenda. Então, assim, no Brasil todo, no dia 2 de abril, A existem a consciência. conscientização de alguma maneira, né? Ou através de uma caminhada, ou através de eventos, piqueniques em parques, né? Sempre tem algum evento. O que vocês conseguiram, como se fosse um benefício, uma ajuda, ou o que porta abriu essa caminhada? Cinema, o governo apoia, Ó, como que está em relação a remédios, que eu acho que também alguns, né, tomam algumas medicações. eu acho que essa sua pergunta, a gente entra lá na questão dos desafios, né, dessa Tá. maternidade. Que é uma outra coisa que, quando a gente fala assim, maternidade é atípica, só porque você tem um filho diferente, mas seu filho é igual, o meu também faz birra, o meu também é Uhum. difícil, o meu também não sei o que na escola, né? Mas essa é a diferença, que a gente tem uma preocupação e um desafio dessa maternidade quanto a essa luta mesmo. Então, eu sempre falo assim, os pais dizem, eu crio meu Pro filho para o mundo. mundo, eu crio um mundo para o meu filho. Entendi. Né? Uhum. Nós, mães atípicas, muitas nós, muitas mesmo, que vieram antes de mim, né, lutando, conheço muitas que vieram antes de mim, que já abriram muitas portas, e aí a gente vai entrando junto, né? Então, as questões que eu vejo hoje do governo, as mães tiveram que ir para o governo. Tá. Então, nós temos uma deputada hoje, a Andrea Werner, que ela é mãe de um autista, ela é jornalista, ela foi uma referência para mim, ela é uma referência para mim, ela sabe disso, porque a gente tinha pouquíssima informação há 10 anos atrás e ela já escrevia sobre o filho dela bebê. Ah. E o filho dela
por coincidência, porque o autismo é um espectro, ele é muito parecido com o meu. Tá. As É mais as a mesma características. idade, mais ou menos? Ele é também? um pouquinho mais Um velho. pouquinho mais velho. Então, mas foi bom, assim, porque ela escrevia do menino lá de uma idade, e Você se conforme eu me identificava. identificava, então ela escrevia livros, ela tinha um blog, ela me inspirou também a escrever. é, e, e hoje ela teve que entrar na política, né? Então a gente apoia, assim, tem muitas mães que apoiam, porque não tem como, quando você falou, como é que os políticos vão fazer políticas públicas se eles não sabem É, o que a gente sim. precisa, né? E a gente, não adianta só você falar para eles, é uma coisa muito que a gente é visceral mesmo, de Sim, sentir, né? eu imagino. Então, isso eu sei que se perpetua em outros ambientes, em outras cidades. A gente tem um vereador, ai, agora eu não me lembro o nome dele, desculpa, perdão, mas ele é de Guarulhos, Tá. né? Eu já fui numa palestra com ele, maravilhoso. Ele é autista e ele é vereador, Muito né? bom. E ele também tem uma ONG, então a gente tem alguns pais, em Barueri nós temos o Alan Miranda, que ele é um vereador, pai de um menininho com TEA. Então, a gente vai encabeçando algumas políticas públicas para isso, né? Porque tem que ter alguém lá que escreva para que os outros possam aprovar. Sim. E é uma luta muito difícil. Então, assim, passa por essa questão política, passa por uma questão Muito mais. devagar, né? Passa também uma questão mais chão de fábrica, assim, aquela coisa mais do dia a dia, que é os embates que a gente tem com os professores, com os diretores, né? É, com as medicações, com as terapias, porque o problema que eu vejo aí falando já dessa maternidade de uma maneira geral é que nós não temos terapias públicas. Nós não Ah, temos. Então, assim, o que tem ainda é muito raso, né? Até onde eu sei, quando eu fui com meu filho para procurar ajuda pelo SUS, né? Era assim, era terapias uma vez na semana, junto com outras crianças com outras deficiências, é, no ambiente em que a psicóloga que atende a criança com autismo, ela também atendia o menino que estava vindo porque de uma situação de violência ou de uma situação de violência não só que a criança passou, mas que ela pode ter praticado com outra pessoa, né? Então, assim, colocavam tudo num pacote e deixava lá. e deixa aí, coitada Não, não dessa tem como. psicóloga, Não porque a tem gente tem como. que ter as suas especializações, suas Sim. especialidades para poder, E né, e separar. separar. Não tem Então, assim, como. aquilo para mim também foi uma fase muito triste. Eu fiquei muito mal nessa fase, porque eu falei Porque assim, a gente bom, acaba, a gente não arrisca colocar. não. E eu pensei E não vai assim, ter o desenvolvimento, né, Amanda? é, nessa época o Léo estava numa escola particular, uma escolinha maternal lá, particular. O que que eu fiz? Eu coloquei o meu filho numa escola pública, para com esse dinheiro eu poder pagar A a terapia. terapia. Mas eu tenho essa condição. Grande parte da população não Não tem, tem. né? Então é quando a gente começa a se colocar nesse lugar, né? Então a gente já De é fazer, de querer atípico fazer as de mudanças, fazer as né? mudanças, Leis, né? porque precisa ter esses centros de referência. Hoje, algumas cidades já estão construindo centros de referências da parte pública, que aí ali sim só vai atender as pessoas com TEA, né? Agora tá surgindo as pós-graduações também, eu acho que, Sim, né? né? Não tinha. Não, os professores, né, com pedagogia, já entram hoje na escola com 5, 4 crianças É autistas. verdade. E antigamente não tinha isso, É. né? Porque as Ou se crianças. tinha, não era diagnosticado, né? E não ia para a escola também, né? Os É. pais trancavam. É, é uma coisa assim que, por mais que tenha ainda muita coisa para acontecer, Você acha que já mudou bastante? eu acho que já mudou bastante, porque crianças, adolescentes como meu filho, há 40 anos, 50 anos atrás, Atrás. estariam no manicômio. Então, assim, Era assim que era avançou, diagnosticado, né? avançou primeiro, porque a gente fez, existiu, essas mães anteriores, essas pessoas anteriores, fizeram essa luta antimanicomial, que isso era Ah, terrível, né? A gente sabe das judiação, que situações judiação. que os manicômios eram, né? Abusadores e terríveis. Então, assim, o fato de já isso não existir e existir políticas de educação inclusiva, mesmo que na prática
né? Mesmo que os professores ainda falem assim, eu sou professora também, Ah, que né? legal. Então eu ouço dos meus pares professores, eu fico dos dois lados do balcão, né? Como professora e como mãe. Como mãe. Mesmo que a gente fale assim, ah, mas eu não estudei para isso, ah, mas eu não fui formada, eu não sei lidar. Que horas do dia do meu planejamento que eu tenho que planejar minha aula para todos os alunos e fazer uma adaptação diferente para esse, para esse, para esse. Por mais que que o professor hoje tenha esse desafio, né, e que é difícil e que muitos não fazem, não querem Uhum, fazer é, ou relutam, ainda assim, essa situação é melhor do que a que tinha antes. antes, há décadas atrás, né? Amanda, você com essa maternidade atípica, como que fica a sua rotina se você trabalhava, se você não trabalha mais para cuidar do Léo? Como que fica os seus afazeres dele? Como que fica seu emocional? O emocional é extremamente abalado, né? Mas a gente precisa de terapia. Você faz terapia também? Faço. Eu faço terapia. Uma das coisas que sempre me ajudou, né? Foi a minha terapeuta. Ela é maravilhosa. Beijo, Cláudia. Me ajuda muito. Tem alguns momentos que a gente passa por situações financeiras, aí eu tenho que dar uma parada. Sim, Mas ela sempre fala pra mim, meu, tô aqui, me chama, precisar, grita, me chama, né? Atualmente eu voltei a fazer, faço, preciso. E eu acho que, na verdade, terapia todo mundo sim, precisa. Maternidade típica, atípica, sim, velho, jovem, adulto. sim. Eu acho que, Criança, né, eu acho que é algumas uma coisa assim que a crianças. gente precisa. Quando a gente faz um tempo, você vai vendo como é importante para você sair na rua É depois de libertador. uma terapia, É né? verdade, é libertador. Para aguentar a situação. Então, o emocional, ele é. Mas mesmo com as questões da terapia, eu acho que a gente ouve muita coisa, a gente passa por muita coisa, a gente passa por. é, Foi uma coisa assim, quando eu falo da aceitação do meu filho, no dia que ele recebeu o diagnóstico, que eu saí do consultório com aquele papel que ele tem um CID, tá, agora ele tem um CID. Agora é, Agora né? é. Agora eu sei que ele tava andando assim na minha frente com o meu esposo, de mãozinha dada, ele era piquitico, Quantos anos ele tinha? Uns 3? 3, tinha acabado de fazer 3 aninhos. Aí eu falei assim, eu nunca mais vou chorar por isso. Ah, é? Tudo que Você chorou eu antes? chorei antes. Mas não que eu não choro. Eu choro, mas assim, eu não choro pelo meu filho. Entende a diferença? Pelo preconceito, Sabe? Eu pela choro. má estruturação que a gente tem, Exato, má formação de professores. isso, as coisas do dia a dia. E isso e aí esse choro é emocional, né? É diretamente É, emocional. é. E é uma sobrecarga, porque assim, no meu caso, eu não deixei de trabalhar, né? Então eu Ah, trabalho, eu sou professora e, e eu acabo levando o autismo junto na minha sala de aula, né? Então eu falo para meus já tá alunos, PhD eu já, nisso. né, tento trazer a inclusão também, porque agora como eu dou aula para ensino médio, os alunos com TEA estão chegando no ensino médio, porque antes eles não chegavam, Tá. né? Já Qual disciplina você barrava seleciona? sociologia. Tá. E então, assim, é muito desgastante. Às vezes eu volto para casa tão cansada, mas tão Eu cansada, imagino, né? mentalmente. Porque. E a rotina, ela é muito louca, porque eu trabalho de manhã, deixo ele na escola. Aí, enquanto ele tá na escola, eu tô trabalhando. Aí, eu pego ele na escola, dou almoço e vou pra terapia, né? E levo ele para fazer as terapias. E nem sempre as terapias tão perto de casa. Essa é mais próxima da minha casa que eu tenho, que tem esse respaldo hoje para um adolescente, que tem especialistas para adolescente, né? Então, eu prefiro andar um pouquinho mais do que e ter um lugar que eu sei que faz um bom Não, que a trabalho, gente confia, né? né? Do que estar perto de casa e trazer essa comodidade para mim e para ele também, né? Então a gente anda um pouquinho mais, A mas é terapia é porque 3 vezes por semana. ele segunda-feira, aí terça-feira ele tem um contraturno na escola, que é o AEE, que é o atendimento educacional especializado, com uma professora da escola. Na quarta-feira é o único dia livre dele, a única tarde livre Ele dele, pode descansar. que ele vai descansar. E os outros dias todos ele tem alguma terapia, ou às vezes a tarde inteira de terapia, né? E quando ele fala, não, hoje eu não quero ir. Não tem isso. Não tem isso. Não, Ele tem vai sem eu. querer. Tá. Às vezes eu barro, eu
confesso aqui pra vocês que de vez em quando, eu acho que toda mãe faz isso, né? Porque tem uma hora que Sim. tem uma enxaqueca, tem não sei o quê, você fala assim, não, hoje eu não consigo sair, Mas que sabe? É legal que ele topa, muito... porque eu tenho amigas que o filho é, entre aspas, né? Vou falar, ele empaca, ele para e fala, eu não vou fazer. É. E aí, Eu acho que às vezes, para não estressá-lo, Eu acho que quando isso acontece, a mãe tem que ficar um pouco de olho no lugar. tá, porque ele quer ir. Por que que ele não quer ir? Tá. O que que tá acontecendo lá que a criança não quer ir? É igual, por que que não quer ir pra escola? O que que tá acontecendo quando a criança começa a achar Mas ele chato não ir pra tem assim, mudou escola? de chave, hoje eu não vou. Mas mesmo se as coisas estão tudo bem, hoje eu não quero ir. Não. Nossa, Léo, por quê? Não, porque eu não quero. Não existe isso. Não, porque eu vou Que falar, bom. não, porque eu vou falar vai. Você não tem opção. Não tem, você vai. É caro, É, é né? caro, eu pago, E o desenvolvimento dele, sabe? Então você vê assim, muita diferença. muita diferença, né? Então tem que ir. Tem que ir. E no caso, se fosse público também, eu levaria do mesmo jeito, porque Sim, para é melhora para dele. melhora dele, porque tá ocupando a vaga de uma outra criança que vai querer, Sim. né? Então, assim, eu acho que quando se trata é um tratamento, né? É uma Mas ele não tem terapia, essa né? consciência que é um tratamento, né? Ele tem? Ele Não, acha que faz já parte da faz parte da vida rotina. deles. É, Faz parte da vida dele. E ele gosta. que Ele bom. gosta das terapeutas dele, ele gosta. Já teve situações, né, que me aborreceu muito, de situações dele não querer descer do carro. Ah, Eu chegava lá, não queria descer, eu não queria nem ir. E por isso que eu falei, o que aconteceu? o que aconteceu? Então, assim, eles dão sinais, Tá. né? Então, como no caso ele não vai falar, não quero ir, vai ser o choro, vai ser o não vou. Aí, como tá grande, já faz assim, Tá. não, né? Ah, E aí sim, dessa vez eu peguei uma situação complicada que estava acontecendo, descobri, mas eu descobri mais atenta nele do que no local. do que no local. Aí eu retirei ele dessa terapia, ele ficou uns Isso não meses. bloqueou ele. Você trocou de local, trocou de terapia, de clínica e ele Sim, continuou. continuou. Daí quando Ai, eu que fui para legal. outra clínica, eu contei para Porque às elas. vezes ele traz essa memória e fala, não vou Sim, mais, né? é. Mas eu contei para a próxima clínica que eu fui o que tinha acontecido, e aí elas já fizeram um acolhimento Tá, diferente, para que diferente não para acontecesse algo. vamos fazer uma coisa bem prazerosa para ele Tá, poder primeiro vir. Não vamos cobrar nada ainda. tá, Vamos brincar, vamos fazer o que ele gosta, que é para ele vir, e daí depois a gente começa a estruturar o, né? tá. É, E dentro dessa rotina, você faz alguma atividade física para te ajudar a desestressar, além da é, terapia, do seu trabalho? todo mundo pede, né? Minha médica pede, a minha psicóloga fala, É, a é gente ouve todo remédio, mundo, né? Os educadores educadores físicos físicos, falam que a gente tem que fazer. Não é fácil dentro dessa logística achar um tempo? achar um tempo. Mas eu me identifiquei, e eu me identifiquei com a luta com arte marcial justamente por conta dele. Tá. Da Hum, defesa. Quando foi. Ele estava fazendo uns 6 anos, aí ele ainda fazia aquela birra de criança de se jogar no chão, e aí no meio do supermercado, Tá. aquelas coisas, sabe, que daí eu não consigo tirar. E era sempre comigo. Com meu esposo, não. Meu esposo é alto, ele é grande. Meu esposo já, na hora que ele via que ele ia cair, eu já via que meu esposo pegava ele aqui e já ia trazendo aqui, sabe? Junto, fica de Tá. pé e vamos andando aqui. Isso. E eu não, eu não, né? Não consegui, já tava, Menor. A e gente é ele mais sempre frágil. foi alto, e ele é fortinho, né? Aquela pessoa que tem uma estrutura óssea forte. E aí eu comecei a ver essa reação do meu esposo, esse negócio rápido aqui, que eu não tinha e não tenho força. E aí eu falei, perto da minha casa tinha uma academia de artes marciais e tinha boxe chinês. E tinha uma turma de mulheres lá, mulheres mais velhas, assim, todo mundo Mulheres 30, 40 a 40, 40 a mais. mais. Eu tava entrando pros 40 nessa época. E aí eu gostei muito. Aí eu fui fazer, parei na pandemia, É, né? tudo parou. E assim que eu mudei de cidade, eu acabei mudando de cidade, fui morar em Barueri. Aí eu encontrei um lugar para fazer o Muay Thai, né? Hoje eu faço Agora, Muay Thai, tá, não faz meu boxe chinês. no mais boxe chinês. Mas você vai, Vou 2 vezes na semana e eu sou da atividade tô física. tentando encaixar uma terceira alguma coisa que dá, quando dá, né?
E o Muay Thai é legal, assim, porque também ele tem vários horários na semana, então eu Tá, você consigo me consegue encaixar. Então, se eu não fui encaixar. na segunda de manhã, eu consigo na segunda à noite. Tá. É bom Então, pra assim, cabeça, é, né? Você se e sente melhor. me sinto e me deu essa, como é que chama isso? A memória Muscular? do corpo, de ação, né? Porque como Esse reflexo seria. exato, esse Tá. reflexo, a memória de que você tem que ter um reflexo rápido. É, Me ajudou com ele lá atrás, sim. na época de Luta. É, segurar, luta agora sim. você vai ficar aqui do meu lado. Tá. Antes de você cair, eu já Já te percebi, peguei. já te peguei, sabe? Então, É, assim, e eu falava muito isso pro professor, né? Cheguei lá e falei pro professor, eu tô vindo aqui e eu preciso disso. E aí ele conheceu meu filho que legal, também, aí que ele já legal. foi mostrando algumas coisas que eu podia fazer, passando exercícios nesse sentido. E aí hoje eu tô lá, tô no Muay Thai e é um descarrego chegar na frente Isso que eu daquele ia te saco de falar. É legal pancada de porque vez em você vai quando. lá e descarrega e chuta. É, é. Então eu acho assim que é difícil fazer atividade física no meio dessa rotina toda que a gente tem. Mas quando a gente faz muita diferença. É porque a pessoa ela vai deixando a atividade física, né? Vai para terapia, vai para escola, mas para atividade física eu não vou. Mas é tanto quanto importante ir para terapia, É. né? A gente precisa dessa multidisciplinar, sabe? Uhum, Desse conjunto, né? E a pessoa sempre deixa a atividade física para é, depois, quando der, paga a academia e não é. vai, né? E tem uma coisa assim, né? Como essa questão de ser mãe atípica não é uma questão de classe social, tem gente de todas as classes, Sim, né? Nasce autistas em todos os lugares, todas as classes sociais. Tem uma coisa que quando eu fico apertada de dinheiro, não consigo ir na academia, tem uma coisa que é fácil a gente fazer, que é caminhar, é verdade. né? Não dá para escapar. A caminhada é sempre uma É, solução, não dá para né? Então, escapar. assim, não tem o que fazer, não tenho, tem Vai agora, caminhar. vai caminhar, né? É Então, ótimo, eu amo, amo. não, você precisa de um tênis. É verdade, você precisa de um tênis e você às vezes fala, eu não tenho um tempo. Então vai sem tempo mesmo. Deixa Aham, alguma coisa de lado que você, vamos supor, tem gente que não vai, eu arrumei a casa, voltei do trabalho, fiz janta, tô cansada, não vou. Então deixa uma hora só, começa com menos, começa é, caminhando 15 minutos, 20 minutos, meia hora, mas vai. é, E a gente vê a diferença no pique, né? Porque se a gente não deixar de lado algum a fazer que para você é importante, ou que tem que seja importante, a gente não vai. A gente não vai. E tem uma coisa que acho que pega muito também na nossa questão emocional, de dessa rotina pesada, é porque a gente vive numa sociedade ainda muito patriarcal, né? E É, que as tarefas domésticas sobra também para caem para nós. nós. Então, assim, isso que todas as mulheres É, passam, além de tudo isso, sobra tudo para a gente nós. ainda tem que Isso é verdade. saber, a gente ainda tem que lidar das rotinas da casa. É, E aí é que muitas mães não conseguem trabalhar, verdade. né? E isso é um problema porque quando você tem que deixar o seu trabalho para poder, e aí Que independente muitas se vezes é prazeroso. é prazer, e é o que você é o que você quer fazer, né? A faculdade que você escolheu, às vezes o serviço, a empresa, ou que seja autônomo, aquilo que você quis. É. E aquilo que é o sustento da sua casa, Sim, porque muitas mulheres hoje são, a gente ajuda, está né? no IBGE, né? O É, quanto que as mulheres hoje são chefes de família, sim. né? Tá Mulheres. crescendo esse número de mulheres, principalmente uma classe mais baixa, né? Que E as a solo, mulheres. que fica com o filho? Oi? E as mães solo E também, que também, fica e com o fica, e filho, aí isso né? vai fazer o quê? Além de você ter um filho que vai dar mais gasto, porque vai precisar de terapia, vai precisar de condução, vai precisar de uma série de coisas, você ainda tem que parar É a sua verdade. fonte de renda para poder, E a tua vida também. né? Então, Eu vi bastante assim, reportagem sobre isso. Eu é, é, parei tudo para cuidar do meu filho. é, E o seu marido? Não, ele não parou. Quem parou fui eu. é. O marido ainda é um outro problema, porque tem estatística mais bastante, assim, de estudos, inclusive, sobre isso, que eles vão embora. É verdade. Eu vi duas entrevistas de mulheres que eles foram embora. Eles vão embora, É. não dá, criança não dá para brincar com ela, não dá para Duas levar para jogar. entrevistas porque eu tô falando de três, quatro. E Aham. metade. Aí eu Sim, falei. é muito comum, É. né? Depois de um tempo, os divórcios acontecem. Simplesmente vai É, embora mesmo. eu ia até Vai perguntar para embora você mesmo, faz como outra que ele família. aceitou, né? Porque vai embora mesmo. Tinha uma que eu vi, não lembro o nome, mas falou: não, meu marido veio o divórcio quando a gente teve o diagnóstico. É muito, assim. E o pai do Léo,
Ele faz atividade, ele vai junto na terapia, ele acompanha, ele aceitou. Então, ele demorou um pouco mais para aceitar do que eu, né? Então, ele teve um luto, acho que diferente do meu, assim, Tá. as fases dele, ele ficou numa aceitação, mas ele ama muito, né? Ah, Ele é sem muito dúvida. cuidadoso Sem dúvida. e parceiro nisso, né? A gente tem as nossas coisas assim domésticas, né? Da organização da casa, tudo, mas pro Léo, ele sempre foi muito parceiro. E ele sempre Muito entrou nas bom. minhas, assim, tipo, vai fazer cinema, ele tá junto. Ah, vamos fazer a caminhada do autismo. Ó, que Ele legal. vai junto, né? Então ele sempre veste a camisa, mas ele fica mais nos bastidores, Tá, assim, né? Na verdade, é eu e ele. tá. Essa é a Somos rede de nós, apoio dele, somos os nós pais. dois e meus pais. Só que meus pais já são idosos, não moram na mesma cidade que eu, mas é eu, meus pais e o Ale, né? Esse é a rede de apoio do Léo. Tá, Do Léo. tá. A minha e do Ale, é um pouco mais diferente. Mas Mas a sua atividade física, a sua terapia, o Léo também faz Muay Thai. O Léo não, não, o Ale faz Muay Thai. não, o Ale não Ele faz não sente atividade falta. física. O Ale, ele faz teatro. Ah, que legal! Uma forma de extravasar, muito É, legal. ele faz teatro, ele faz um curso Tem que profissionalizante de ter teatro. alguma fuga boa, né? Sim. Então a Não gente é nem tem. fuga, é a necessidade de extravasar, É. né? Eu preciso De ser a extravasar em gente alguma coisa. mesmo, É, né? De ser a gente, não ser só pai e mãe. é. O Eu que que eu e gosto de fazer, a né? gente chegou numa fase de casal agora que a gente tá falando sobre isso, O que que eu né? gosto de fazer, o que é prazeroso eu Para nós fazer, né? dois, o Sim, casal, muito bom. né? O casal, quem é esse casal? Porque senão a gente fica só pai e mãe do E Léo, fica em função, é isso que eu ia falar, e fica em função. É, é, é mãe e pai, minha é mãe e pai. Então a verdade. gente precisa ter esse respiro, alguns momentos individuais, mas também juntos, Ótima né? A rede gente de está apoio. tentando. Não sei se vai rolar. A gente Claro, está tentando rola, rola encontrar sim. esses momentos que a gente possa estar os dois juntos, né? De vez em Muito quando, bom. porque é necessário, né? Sim, sim, sim. E Falar a mesma linguagem, né? isso. É. E tem uma coisa que ele fala que eu acho engraçado, assim, não é engraçado no sentido, engraçado no sentido, que engraçado, é de interessante. Interessante. Muitas vezes as pessoas falam assim, você tem sorte, né? Pai do Léo, porque assim, Olha quanta até gente não é se for ser parceiro, né? pai atípico, né? Ele ainda é um destaque de pais atípicos ou típicos, Mas porque às olha vezes ele tá quanto. tão presente que ele até se destoa dos pais típicos. E aí ele fala assim, ai, que vergonha de ser homem. Ele vai. Fala assim. Porque assim, ele falou assim, eu não tô fazendo nada demais. Então, mas Né? é Mas assim, como. esse nada demais Mas me a nossa destaca cultura. e às vezes destaca ele mais do que a mim. Mas a nossa cultura, esse é um assunto realmente que a gente pode conversar aqui. Essa cultura que só sobra para a mulher e o pai não tá nem aí. Nossa, É, vai programas e programas, é. bate-papos e bate-papos aqui. Então ele tá de parabéns. Ele tá, mas eu também. Não, você é número um, gente, é mãe. Eu também. Porque é engraçado isso, né? Porque você fala assim, eu faço tanta coisa e às vezes o cara faz só. Ali, ele tá fazendo o básico de que Uhum. é ser Eu sei bem pai. que é isso, é. Mas aí todo mundo, uau, né? É. Tipo, Amanda, eu já vi pessoas, né, mães, sofrer preconceito. Eu já vi. Que a gente acha que a criança é birrenta, não tem educação. Diante disso, você já passou algum preconceito? ó, eu acho que não tem mãe ou pessoa que esteja dentro do espectro que não tenha passado por preconceito. Então, infelizmente, é uma coisa muito recorrente. É recorrente pela falta de informação, no sentido da palavra preconceito, que as pessoas não conhecem, e tem o preconceito maldoso mesmo, né? Que eu já entro na palavra discriminação, que é o ato de Ah, discriminar, que é crime, daí já a pessoa faz na maldade mesmo, na ali, né? intenção, né? Na intenção, não é aquela coisa só. Teve uma vez em particular, assim, foi uma situação que é o preconceito do não conhecer e também junto com um pouco de maldade, mas eu acho que eu vou dar esse exemplo porque é para as pessoas, vocês que estão assistindo, se virem essa situação, saberem do que se trata e não julgar essa mãe por estar fazendo isso. Existem crianças e jovens autistas que eles fogem, né? Eles têm fuga, Foge né? no sentido de correr? Foge mesmo? Foge de perto de você? Foge, corre, eles têm, né? Inclusive tem um livro que eu comprei
que chamava assim Meu Filho Escapista, né? E quando eu vi esse nome desse título, eu achei que era escapista naquele sentido que o TEA, a pessoa com TEA fica assim, tipo, de vez em quando ela dá uma viajada, ela dá uma travada, assim, sabe? Tá. E não era não isso, era era literal. uma história de um pai contando só das situações que esse filho fugiu, né? E aí aquilo meu caiu uma ficha pra mim, foi uma coisa que eu comprei pra uma coisa e era outra porque meu filho é um escapista. De vez em quando ele, quando está aqui, quando você vai, foi embora, né? E quando era pequenininho, pior, porque uma criança pequena pode se pôr em risco, né? Então, quando a gente ia para lugares, e aí eu descobri isso pesquisando na internet, uma amiga que mora nos Estados Unidos que trabalha lá com autistas, ela falando para isso, ela falou que tinha lá nos Estados Unidos e tem, hoje tem aqui para comprar. Hoje tem o shopping, que você entra lá, o shopping, não sei o quê, Tá. você E importa as coisas, tem. mas quando ele era pequeno, né, uns 10 anos atrás, essas coisas não existiam. A gente tinha que procurar no site dos Estados Unidos. E aí eu tinha um amigo veio e me deu, trouxe para mim. Ele é um cinto, né? Tem dois tipos. Ele é um cinto que você coloca aqui na sua cintura. Aí ele tem uma cordinha e você coloca na Aham. criança. Então nós ficamos, cinto conector o nome. Ah, É um conector. conector, Tá, tá? Não é uma tá. guia de cachorro, não é nada disso. É um conector porque ele dá essa segurança de conexão. A criança se sente E o conectada fio no é seu, o fio curto. é curto, Eu no já seu. imaginava um fiozão. Não, não, É ele é conector por isso. curto. Ele Agora. te dá essa sensação de movimento que o meu corpo tem e E dá dele um também. movimento para ele andar comigo aqui no meio dessas pessoas todas que estão aqui. E tem um outro que ele No é um punho. velcro no punho, aí ele tem esse sim pode ter um espaço um pouco maior, Maior. e no punho da criança, né? No da criança tem uma chavinha, inclusive, para ela não pegar e sair, né? Tá. E isso é para você usar nos momentos, e ele é para você usar também, então, meu filho já não usa mais isso. Ele é para você ensinar. Não é uma coisa que você vai prender igual um bicho que você tem que sempre andar na rua Sim. com guia. Ele é para você ensinar, né? E você Anda perto, é andar isso? perto, Anda tá perto da mamãe. junto, Então. né? Ele serve, é um suporte. Quando a gente É fala um assim, níveis de suporte. suporte, isso é um tipo de suporte que Suporte. ele precisou naquele momento. E um dia eu estava em São Paulo, ali perto da Galeria do Rock, e meu esposo entrou num negócio para ver uma coisa que ele precisava comprar, e eu fiquei andando com o Léo, e ali como tem muita gente, muitas galeriazinhas, eu coloquei. E aí um cara falou: "Olha só, tem gente que trata cachorro igual filho. Faz festa de aniversário, vem ver essa daqui Ao tratando o contrário, né? filho Filho igual igual cachorro. cachorro." Ah, meu esposo saiu de lá para ver o barraco que tava armando ali, né? Mas não foi bem um barraco, eu dissertei assim, sabe quando você fala com uma convicção que você vai desconstruindo a pessoa ali, né? Sim. Deixando o Ignorante. outro envergonhado, porque Sim. a partir do momento que eu também vi que que eu ia ser humilhada ali, eu falei, não, agora você vai, eu vou falar com Entendi. você, né? E teve uma outra situação que eu tava também com esse mesmo conector, era carnaval. Então a gente foi num. Nossa, ótimo motivo para ele fugir, né? É, era carnaval, então São Paulo estava cheio de bloco, a gente foi ver um espetáculo infantil no Itaú Cultural. E aí lá dentro daquele espaço antes de entrar, eu fui abordada, né, nesse espaço, fui questionada Tava com o conector. com o conector. E depois no final eles viram por que que eu precisava, Tá. porque Da reação do Léo, né? né, tem coisa que ele gosta muito, que ele quer ir. É aquilo que eu falei do comportamento do cinema anterior, né? Você tem que ter, Sim. você vai num teatro, você tem que ter o comportamento de ficar sentado esperando, você ter o comportamento. E eles não têm isso, né? Então você tem que Ele ensinar. sabe o que está acontecendo? Você falando, olha, isso aí, né? Explicando, sinto. O Léo tem essa consciência ou Hoje tem, mas quando pequeno não isso? A tinha. verdade, isso era ele é criança, é verdade. É, Hoje ele é pré-adolescente, né? Já é é, adolescente, né? e a gente foi trabalhando isso em Isso. terapia, essa consciência do não poder. E eu vi isso, por exemplo, uma vez eu estava com uma amiga, o filho dela chama Leonardo também. Ele é um pouquinho mais novo que o Léo, acho que ele é um ano mais novo que o Léo. E eu tava com ela no Sesc Pompeia e tinha uma exposição que era um negócio pendurado assim, e uma fita amarela, para não você não chegar muito próximo do negócio que estava exposto ali, né, no chão. E aí, ela com o pequenininho dela,
o mais novo que o Léo, ela olhou pra ele, ele foi indo, porque o negócio era todo colorido, cheio de fita, né? Os dois foram indo assim, e ela falou: "Não, filho, espera. Olha aqui, ó, tá vendo essa faixa amarela? Olha pra mamãe, você tá vendo essa faixa amarela?" Aí ele falou: "Tô." Ele fez assim, né? Você não pode passar daqui." E aquela criança, naquela mesma faixa etária que o Léo, entendeu? E o Léo não. Ah, entendi. O Léo já passou. E não tem quem convença ele, É. entendeu? Assim, O funcionamento cerebral é totalmente é diferente. totalmente É diferente, é diferente. diferente. Ele não tem esse entendimento. Não é uma vez você falando, né? Ah, tem a piscina lá no Sesc. Mas e as mães falam, ah, é mais educado. Você já ouviu falar isso? Vem falar, porque assim, o autismo ele é uma deficiência invisível que a gente fala, né? É, Então aquele bebezinho fofinho que tá ali, nossa, que fofinho que ele é. Então ele é mal educado, porque você não vê a deficiência dele, entendi. né? Então assim, fica muito essa coisa, você não dá educação, você não vai fazer nada, não, É, ah. né? Nossa, não acredito. Então assim, os olhares são sempre... E adianta, como que é a educação? Se você não pode. A gente educa do jeito que é o típico também? Não, Não, né? não, é isso que eu falei, você não vai colocar um conector Não, não no numa... conector. O não, ele aceita o não. Não, O limite. aí Eu eles... sei que é palpável, né? Por isso que eles têm muita birra, porque eles não conseguem. Ele Então, te contraria bastante. contrariava muito. Chegava Agora ele assim, já tem vindo uma nos relatórios noção, de a que ele terapia era ajuda isso. opositor. Nossa, ele é muito opositor. Tipo TODs, né? Tem É, não chegava a ser um TOD, mas ele era muito opositor. Você colocava um negócio aqui, aí ele vinha e colocava aqui de novo, sabe? Muito imbativo, Tá. assim, né? A terapia deu essa autonomia É a dele. terapia. Tá. É a terapia comportamental, Muito bom, muito bom. né? Porque ela vai, eles fazem essa avaliação, eles veem o que ele não tá tendo, elas vão criando rituais, Repetição de comportamento, repetição de comportamento, situações, não é? elas criam situações onde ele vai ser desafiado e aonde elas vão ensinar ele a ter esse comportamento. Vai tendo essa sincronia, né? É, Ensina e ele reage, ensina e ele reage. exato. Por repetições, Repetições. né? E não é aquela coisa que o pessoal fala de adestramento. Não, não é, Não porque é um adestramento, porque você está porque ele tem a fazendo. parte cognitiva. Você tem. É mais demorado para entender isso? Depende de criança para Tá, criança. E depende do que você está ensinando também. tá. Depende da terapia, Depende da terapia. depende do ambiente em casa. É, exatamente, do como é em casa. Porque às vezes a terapeuta tá lá fazendo um negócio super maravilhoso, e em casa a família Desconstrói tudo. não faz aquilo A lição de casa, né? que tá fazendo. Então, a gente sempre. Isso foi uma coisa que eu sempre bati, assim, na tecla, né? Eu quero saber o que vocês estão fazendo aí, porque eu quero repetir em casa. Sim. Então, eu tenho sempre muita troca em todos os lugares das clínicas que eu participei. E o que a fono falar para mim que eu tenho que fazer, eu faço. Não, é muito bom, tá todo mundo sincronizado, né? Você, o Alê, a terapia, a escola, o A escola, esporte, tem que estar né? tudo junto. Fisioterapia, ele passa por fisioterapia? Não, O não motor precisou. não precisa. Não precisou. Talvez mais pra frente, por conta das costas, que ele tá Tá, crescendo muito. ele anda encurvadão. Ele tá começando, a gente tá percebendo, eu preciso levar ele no ortopedista E ele pra tem consciência? ver. Não. Não, Tá, tá. não, às vezes eu dou uma erguida nele assim, Não, mas pra aí quê, eu né, ergo, mãe? ele Pra que já... minha mãe tá pegando? Tá. É que ele deu um estirão, né? Então, às Sim, vezes no agora você tá estirão, numa eles- idade, né, a adolescente. Amanda, eu ficaria aqui horas conversando com você. Também. Eu tinha muita curiosidade porque é um assunto que não faz parte. Eu sou leiga nesse assunto, então foi muito bom ter aprendido, ter pesquisado antes esse assunto para conversar com você. Porque eu sou educadora física, mas eu não percebi. Eu acho que é porque o trabalho é diferente, eu não trabalho em escola. Aham. Então eu ainda não percebi se eu tive um aluno autista como personal, Uhum. né? Então para mim é um mundo novo. Então falar aqui sobre a saúde mental da mãe do autista para mim foi muito bom. E eu vou querer você mais vezes, você topa? Ai, com certeza. Eu quero agradecer. E é muito bom, assim, né? Você tá aberta a Sim. ouvir, a passar isso adiante para as pessoas, Sim, né? Eu acho que precisamos. algumas coisas que eu falei aqui vai impactar pessoas que não conhecem, que não sabem também, né? Sim, pessoas vão se identificar. É, e promover essa conscientização, porque o que a gente está fazendo aqui nesse bate-papo também é conscientizar, né? Conscientização, é verdade. Obrigada. E você tem alguma rede social que você quer passar, algum projeto? Tem. Pode passar pra gente. Como eu falei muito tempo atrás, eu escrevia, né?
Então eu tenho um blog para quem quer ler, porque hoje as pessoas gostam mais disso aqui, né? De ver, ouvir. Mas eu tenho um blog que chama observatoriolivre.blogspot.com. Fala de novo. Observatório Observatório Livre, Livre. todo junto, .blogspot.com. Tá. E tenho o meu Instagram, que Lá tem chama bastante coisa sobre a sua vida diária. Sobre mim, principalmente sobre o Léo. Tá. É onde eu coloco ele, porque eu acho importante as pessoas verem o desenvolvimento Sim, dele, sim, tem tantas ver, mães. né? Eu fiquei um pouco assim, será que ele vai gostar? Se ele não vai gostar? Vou deixar para perguntar para ele mais velho. Mas eu tô publicando mesmo assim. Ele tá gostando. Claro que com respeito, né? Sim. Não vou expor meu filho em crises, em Imagina, você é situações, mas educadora, a gente colocar já sempre conversou. as conquistas, né? As gracinhas dele. Chama Autismo e Maternidade Fênix. E de vez em quando eu falo lá também algumas coisas que eu Tá. acho que eu preciso falar. Não, mas tá certo, tá certo. A gente tem que falar. Ainda mais porque ainda tá crescendo essa. Na parte política tá crescendo, né? Tá tudo Uhum, muito novo, né? sim, Tá devagar, mas tá indo. Mas tá indo. tá indo. Estamos caminhando. Estamos caminhando. Gente, muito obrigado por você ter ficado até o final do nosso bate-papo. Dê o like, siga-nos e compartilha. Eu espero você no próximo bate-papo e até lá!